Ó, eu falei isso aqui em vídeos mais de um ano atrás. Eu falei, olha, gente, a CPI do Capitólio, lá nos Estados Unidos, que está investigando há mais de um ano a tentativa de golpe de Donald Trump, vai chegar no Eduardo Bolsonaro e a coisa vai ficar muito feia para ele. A CPI do Capitólio conseguiu, nas últimas semanas, vitórias muito importantes. Primeiro, eles conseguiram ligar o Donald Trump à invasão do Capitólio e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciou uma investigação federal contra o Donald Trump. O que quer dizer investigação federal? Lá nos Estados Unidos tem crimes estaduais, porque cada estado tem sua lei, e tem algumas leis que são federais. Aí quem investiga é o FBI, o FBI. E aí, essa investigação está começando contra o Donald Trump pela invasão no Capitólio. Então a coisa vai ficar muito feia para o Donald Trump e tem uma boa chance dele ser preso antes da eleição de 2024. Isso já começou a ser veiculado na mídia, assim, com muito destaque, coisa que não era veiculada, pelo menos ventilada com tanto destaque, até mais ou menos 3, 4 meses atrás. Até um ou outro analista falava, olha, vai chegar no Trump, ele corre risco, mas era uma coisa assim, consenso. Agora não, é consenso na mídia americana, o Trump vai acabar preso. Outra coisa é que o Steve Bannon, que é o grande estrategista da extrema-direita mundial, o maior disseminador de fake news do mundo, o Steve Bannon foi condenado e vai ser preso no dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro o juiz vai ler a sentença dele. Especialistas dizem que ele deve pegar entre 1 ano a 2 anos de prisão. 2 anos é o máximo que ele pode pegar. Ele foi condenado por desobedecer, desacatar a CPI do Capitólio 2 vezes. Ele pode pegar 2 anos de prisão. E lá não tem essa de, vai converter em cesta básica. Não, lá vai pra jaula. Lá é jaula mesmo. E agora, um dos membros da CPI do Capitólio falou, nós estamos começando a investigar as teias de conexões do Donald Trump internacionais. E esse membro da CPI do Capitólio, o nome dele é Jamie Raskin, são 11 membros lá na CPI, ele é um dos 11, ele se reuniu com grupos brasileiros nessa semana, vários grupos e entidades brasileiras que lutam pela democracia. E aí ele ficou embasbacado com a notícia que deram, e deram notícia toda mastigadinha para ele, assim, tintim por tintim, do envolvimento do Eduardo Bolsonaro com a tentativa de golpe dos Estados Unidos. Ele vai levar tudo isso para a CPI, outros parlamentares já têm informações assim, mas não todas as informações, tudo tintim por tintim. Então a coisa vai ficar muito ruim para o Eduardo Bolsonaro. Inclusive tem uma campanha lá, de parte dos democratas estadunidenses para que o Eduardo Bolsonaro seja impedido de deixar os Estados Unidos, ele está nesse momento nos Estados Unidos, para que ele seja impedido de deixar o país, para que ele deponha na CPI ou deponha pelo menos para a polícia alguma coisa sobre a participação dele. Eu acho difícil que isso aconteça agora, mas calma, as coisas demoram. Mas lá não tem Augusto Aras não, viu? Lá não tem Cássio Nunes. Lá não tem André Mendonça para salvar o Bolsonaro. Lá o bicho pega, e pega com força. Eu vou te explicar aqui o envolvimento do Eduardo Bolsonaro, o que está acontecendo na CPI do Capitólio. Eles estão avançando rapidamente nos últimos meses. Ficaram mais de um ano assim, sem muito avanço, mas agora rapidamente eles estão avançando. Mas antes eu peço que, se você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui no canal. Aqui a gente defende o Brasil e a democracia. Então, se você também defende, é um segundinho. Aqui embaixo tem um botão inscrever. Clica nele e aí você está apoiando a defesa do Brasil e a oposição a esse desgoverno que está acabando com o país. É um segundinho e é grátis. No primeiro comentário também deixo as minhas outras redes sociais. Então no finalzinho do vídeo eu te lembro novamente para você se inscrever, seguir lá nas outras redes. Agora vamos falar sobre o Eduardo Bolsonaro e tudo mais. Vamos lembrar. O Donald Trump, ele perdeu a eleição no dia 3 de novembro. Ok. Então, o Joe Biden assumiu no dia 20 de janeiro. Do ano seguinte, no caso de 2021, ele assumiu a presidência. Só que no dia 6 de janeiro era o dia da diplomação do Joe Biden como presidente, ou seja, é o dia em que o resultado de fato é homologado, ou seja, tal pessoa será o novo presidente empossado daqui 2 semanas, no dia 20. Dia 6 de janeiro, 14 dias, ou seja, 2 semanas antes do dia 20, que é o dia da posse lá nos Estados Unidos. Ok, nesse dia, os apoiadores do Trump invadiram o Capitólio, que é como se fosse invadir aqui o Congresso Federal, onde tem a Câmara e o Senado. Lá, a mesma coisa, invadiram o Capitólio, 5 pessoas morreram, e foi, assim, uma tentativa de golpe que deu errado. Isso foi no dia 6 de janeiro de 2021. No dia 4 de janeiro, desembarca em Washington nada menos do que Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro desembarcou lá dia 4 de janeiro. Primeiro compromisso dele foi na Casa Branca com a Ivanka Trump. Ivanka Trump é filha e também assessora, ela era assessora também do Donald Trump. O marido dela
ele era assessor especial, braço direito do Donald Trump. Os dois se encontraram com o Eduardo Bolsonaro. Não tem registro do Eduardo Bolsonaro junto ao Donald Trump nessa visita, mas ele foi à Casa Branca, ele estava lá até com a filhinha dele e tudo mais. Tá, a Georgia, ele deu o nome de Georgia da filha, porque ele achou que o Donald Trump ia ter recorde de votação na Georgia, que é um estado norte-americano. Aí o Trump perdeu na Georgia. Pois é, ele foi lá com a Georgia, já não tinha mais tanta moral para esse nome, né? Tá, na Casa Branca. Depois, no dia 5 à noite, teve uma reunião no Trump Hotel. O Trump tem vários hotéis em vários locais do mundo, um deles é o Trump Hotel, que fica em Washington. Nessa reunião, o Eduardo Bolsonaro, inclusive, levou convidados, levou 2 pessoas. Um que ele levou é um rapaz que tem negócios com o governo Bolsonaro, um americano, que ele é dono de uma companhia chamada Combat Armor Defense. Essa companhia foi instalada no Brasil em 2019, em janeiro. Logo que o Bolsonaro assumiu, ele instalou essa companhia no Brasil. O Jair Bolsonaro, inclusive, visitou a fábrica dessa companhia no final de 2019 e essa companhia fecha contratos milionários com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal do governo Bolsonaro sem licitação. Então o governo Bolsonaro financia os golpistas apoiadores do Donald Trump. O nome do dono dessa empresa é Daniel Beck. Ele foi convidado pelo Eduardo Bolsonaro e foi nessa reunião. Nessa reunião estavam o advogado Donald Trump, estava o ex-prefeito de Nova York, que é um cara horrível, Giuliani, que também é um dos assessores, e também ele é também advogado, é um dos assessores jurídicos do Donald Trump. Estavam alguns parlamentares pró-Trump, que são como se fosse a Carla Zambelli, o Daniel Silveira, do Trump. Lá estavam nessa reunião, e nessa reunião o que se estima é que eles conversaram por videoconferência com o Donald Trump na Casa Branca e com algumas outras pessoas. E nessa reunião também estavam, seja por videoconferência ou não, e isso está sendo investigado, líderes de grupos neonazistas, grupos pró-Trump. Então esses grupos são grupos armados, alguns são grupos de motoqueiros e tudo mais. Esses grupos foram os que mais incentivaram as pessoas a invadirem o Capitólio e tentarem dar o golpe de Estado. Então, olha só, a CPI começou, e eu lembro quando eu falava aqui da CPI, eu dizia, gente, calma, as coisas demoram. Ah, mas é só no Brasil que tudo demora anos e anos. Não. A justiça demora, investigações demoram no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, calma. A diferença é que lá nos Estados Unidos, a hora que pega, que abocanha, a mordida é forte lá. Lá não é igual aqui não, aqui tem o Augusto Aras, aí tem lá a Lindor Araújo, aí cai no Cássio Nunes Marques, aí não sei o que, não. Lá não. Lá não tem essa não. Lá quando pega, pega de vez mesmo. Então, durante mais de um ano, todos os depoimentos na CPI eram a portas fechadas. Foram poucos que foram depoimentos abertos ao público. Por exemplo, teve um depoimento que foi exatamente um ano atrás. 31 de julho do ano passado, teve um depoimento de policiais que lutaram no Capitólio. Eles mostraram vídeos gravados, policial lá tem câmera em todos os estados, mostraram um vídeo da câmera deles, um deles foi pisoteado, quase morreu, dá pra escutar no vídeo o pessoal falando mata ele, mata ele, mata ele, de gente pedindo pra enforcá-lo e tudo mais, mas sobreviveu o policial e foi depor. Isso foi um ano atrás, isso foi um baita de um escândalo lá nos Estados Unidos. Ok, aí, e ficou mais de um ano assim, só depoimento que era portas fechadas. Aí, nesse ano não, eles terminar a investigação. Imagina que a organização criminosa do Trump, assim como a do Bolsonaro, é uma pirâmide. No topo da pirâmide está o Donald Trump. Assim como no Brasil, no topo está o Bolsonaro, um pouquinho abaixo estão os filhos dele, e aí vai indo gente até chegar na base da pirâmide, que é o gado bolsonarista. No caso do Trump, a mesma coisa. Então eles investigaram a base da pirâmide. Aí eles começaram a subir na pirâmide. Foram subindo, e agora chegaram a pessoas que são da confiança do Donald Trump. Mês passado, depois uma funcionária da Casa Branca, eu até mostrei aqui no Plantão Brasil, em que ela fala, o Donald Trump no dia, isso antes do 6 de janeiro, hein? No dia em que confirmaram o resultado da eleição, lá em dezembro, ele jogou o prato dele na parede, ele xingou. No dia 6 de janeiro, ele queria ir ao Capitólio, ele ordenou o motorista dele que fosse ao Capitólio, e o motorista falou não. E o motorista fechou o vidro e se dirigiu à Casa Branca. O Donald Trump ficou gritando no carro presidencial. Diz isso a assessora que estava lá, ao lado dele. Ok, então tá chegando. Conseguiram indiciar o Trump e começou uma investigação federal contra ele. Quando começa a investigação federal, tem algumas coisas que a CPI não faz. E a investigação federal pode fazer, como quebrar sigilos, fazer uma devassa completa na vida dele. A CPI lá não tem esses poderes. Então, a investigação federal vai fazer isso contra o Donald Trump e várias mídias americanas, CNN, New York Times, já começaram a falar, ó,
o Trump provavelmente não estará na eleição de 2024, e tem uma chance muito grande dele já estar preso em 2024, mas talvez seja depois da eleição que ele seja preso, mas que ele não estará na eleição é praticamente certo, porque essa investigação não vai deixar que ele participe da eleição, ele vai se tornar alguma coisa na lei, vai pegá-lo antes. Lá a lei é diferente do Brasil. Tá, agora começaram a investigar as teias internacionais. O primeiro suspeito é o Eduardo Bolsonaro, ele é o primeiro. Ele ficou lá entre 2 dias antes do golpe, dia 4, até 2 dias depois do golpe. Quando realmente deu errado, que não tinha mais o que fazer, dia 8 de janeiro, o Eduardo Bolsonaro saiu dos Estados Unidos. Ele deve ter pensado, ixi, deu ruim, vou embora, senão vai sobrar pra mim. Pois bem, ele saiu. O Eduardo Bolsonaro foi nessa reunião um dia antes, ele levou gente. Nessa reunião eles estavam organizando o golpe. Ele teve um evento, um encontro também na Casa Branca, e aí é que fica insustentável qualquer coisa que falei do Eduardo Bolsonaro, com o Mike Lindell. O Mike Lindell era um dos braços direitos do Donald Trump. Esse é Mike Lindell. Ele é um cara que é um ex-drogado, viciado em crack, e aí ele se tornou dono de uma companhia de travesseiros. E aí ele ficou multimilionário e ele é pró-Trump. Isso aqui é dentro da Casa Branca, isso aqui foi publicado pelo Eduardo Bolsonaro um dia antes do 6 de janeiro. Isso foi no dia 5 de janeiro. Então ele estava na Casa Branca. O Mike Lindell é um dos principais investigados na base da pirâmide do Donald Trump. Ele está bem no topo da pirâmide. No topo da pirâmide do Donald Trump. Ele está bem no topo. Abaixo do Donald Trump tem alguns e aí tem o Mike Lindell. Então, o Eduardo Bolsonaro estava com ele. Tem um vídeo do Mike Lindell que também vai ser analisado pela CPI, que é um vídeo em que ele está no dia 6 de janeiro e ele fala, estamos todo mundo indo lá para o Capitólio e tudo mais. Olha, ontem eu estava com o filho do presidente do Brasil, Bolsonaro, e aí um dos apoiadores do Trump, ele tá na rua, assim com a câmera, né? Imagina ele assim com a câmera, né? Na rua. Aí um dos apoiadores do Trump chega e fala, ele cumprimenta o cara, ele perde a linha de raciocínio e começa a falar de outro assunto. Mas ele fala, bem na hora que ele ia falar o que ele tinha conversado com o Eduardo Bolsonaro, ele foi interrompido. Mas ele fala que teve com o Eduardo Bolsonaro um dia antes. Um dia antes foi essa reunião no Trump Hotel. Todo mundo que foi nessa reunião vai acabar preso. Veja bem, todo mundo. Não vai ter um que foi na reunião e que não vai acabar preso lá. Então, calma. A investigação está chegando. O Eduardo Bolsonaro não vai ter para onde correr. Tem até movimentos agora pedindo para que ele seja retido agora nos Estados Unidos. Acho difícil que seja agora, mas em algum momento ele vai acabar sendo convocado para depor ou ele vai ser convocado para alguma outra coisa. Vamos lembrar, lá nos Estados Unidos, como é que a CPI pegou o Bannon? O Bannon vai ser preso depois pelos crimes que cometeu. Mas como é que a CPI conseguiu pegar o Bannon para ele ser preso agora? Ele foi convocado para depor uma vez, não foi. Foi convocado a segunda vez, não foi. Ele não foi depor lá da cadeia mesmo. Vai pegar 2 anos de prisão. O Bannon também não quis fornecer para a CPI documentos que ele era obrigado a fornecer. Ele disse que não ia fornecer porque ele tem foro privilegiado. Que esses documentos são de contatos dele com o Donald Trump, e o Donald Trump era presidente, portanto tinha foro privilegiado, portanto ele não precisa fornecer os documentos, o que é uma grande mentira, tanto é que foi condenado por não fornecer os documentos e por não ir depor. Então, se o Eduardo Bolsonaro acabar sendo convocado para depor, e a chance é enorme disso acontecer, e ele não for, seja porque não está nos Estados Unidos, está no Brasil, seja porque não quis, podem dar uma ordem de prisão para ele nos Estados Unidos, aí ele é impedido de ir para os Estados Unidos. O cara vai para lá, todo mês ele vai para os Estados Unidos, eu não sei com que dinheiro, com nosso dinheiro, viu? Ele vai lá para os Estados Unidos e aí agora não vai começar a ser impedido de ir para lá. Não tem como prenderem o Eduardo no Brasil, porque ele é brasileiro, o Brasil não extradita brasileiros, mas tem uma boa chance dele ser impedido de sair do Brasil, porque se ele for condenado nos Estados Unidos, os Estados Unidos acionam a Interpol contra ele. Aí ele não pode ser preso no Brasil, que é o país dele, mas em qualquer outro país do mundo ele pode ser preso. Então tem uma chance enorme. O Eduardo Bolsonaro é que está com a pior situação da família Bolsonaro. Que o Carlos, o Jair, o Flávio, você pensa, pô, se der tudo errado, esses caras fogem do país, tentam asilo em algum país em que eles fizeram negócios, tipo lá no Emirados Árabes e tudo mais, e eles podem tentar alguma coisa. Já o Eduardo não vai ter para onde correr. Se ficar no Brasil, for condenado aqui e for preso por algum dos crimes que a família Bolsonaro cometeu no Brasil, vai preso no Brasil. Se sair do Brasil, quando for condenado nos Estados Unidos, vai preso em qualquer outro lugar do mundo. Então tá ruim a situação do senhor Eduardo. Agora, esperemos os próximos passos, ó. Tic-tac.
a coisa só tá piorando para a família Bolsonaro, viu? Agora, vou te lembrar, inscreva-se no canal e embaixo do vídeo, na descrição eu deixo meu Instagram, deixo os outros 2 canais e no primeiro comentário as minhas outras redes sociais. Falou!